Nossa próxima palestrante é a doutora Anaí Fagundes, médica especialista em psiquiatria, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, especialista em psicoterapia de orientação analítica, analista em formação pelo Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Associação Médico Espírita do RS, professora do curso de especialização em saúde e espiritualidade das faculdades Monteiro Lobato. A doutora Anaí Fagundes falará sobre o tema psique, espiritualidade e saúde. Muito bem-vinda. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer ao Dr. Lucchesi pelo convite, por poder estar aqui nesse dia maravilhoso, que é a Associação Médica Espírita, visa também fazer esse diálogo entre a ciência, a espiritualidade e a saúde. Então, estamos muito felizes de ser parceiros nesse evento. Ouvindo o Dr. Kenning, o Dr. Kenning fala da religiosidade intrínseca. E no Brasil, a gente sabe que ela é muito alta. O Brasil é um país abençoado, em que todas as crenças convivem harmonicamente como em nenhum lugar do mundo. Eu viajei muito por esse mundo afora, eu posso dizer para vocês, a amorosidade do povo brasileiro tem muito a ver com essa espiritualidade. Então, como eu estou me formando analista em Jungiana e fiz toda a formação freudiana, eu fiz toda a minha formação no Hospital de Clínicas, né, na URGS, e eu tive, a gente aqui no Rio Grande do Sul, é bem intenso a psicanálise, né, a gente aprende muito sobre Freud. E o Freud foi um desbravador do inconsciente. O Freud descobriu os mecanismos do ego, do funcionamento a nível de ego, do centro da consciência. E eu não tinha a mínima ideia de quem tinha sido o Jung. Mas, na minha prática clínica, eu comecei a ver que a gente ia até um certo ponto e depois a coisa não andava. Nós estamos falando aqui da questão da saúde. E, claro, como eu sou psiquiatra, eu me preocupo com a saúde mental. Então, o Dr. Lucchesi pediu para eu contextualizar Jung, porque o Jung é muito conhecido nos Estados Unidos e na Europa. Tem analistas junguianos que são consultores de vários governos europeus. Existe um teste de personalidade que é baseado na tipologia do Jung, né? E aqui a gente conhece muito pouco, paradoxalmente, porque o Jung foi quem estudou o fenômeno religioso na psique, quer dizer, a nível psicológico. Então, esse é um paradoxo que nós temos na nossa psicologia aqui no Brasil, que ainda é muito pouco conhecido. Graças a Deus isso está mudando, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, já tem há 10 anos o Instituto Jungiano, que eu tenho a honra de fazer parte, formando profissionais. Então, para vocês verem ali, eu fiz uma linhazinha de tempo, a pedido do Dr. Lucchesi. Vocês veem ali quando nasce o Freud, né, 1856. O Jung é quase 20 anos mais moço. Tá? E aqueles são os principais livros iniciais do Freud, né, estudos sobre a histeria. Vocês se lembrem que o Freud, na verdade, era neurologista e começou a pesquisar as pacientes histéricas. Gente, nós estávamos na época da repressão sexual. A gente sabe que hoje em dia está bem diferente a coisa. E Freud também, daí, em 1899, ele vai escrever a interpretação dos sonhos, que ele diz que os sonhos são o caminho mestre para o inconsciente, né? Bom, o Jung, que era suíço-alemão, e já era psiquiatra. Vocês deem uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu me acerto aqui. Aqui, ó. Tá? O Jung, em 1903, então com 20 e poucos anos, ele escreve sobre a psicologia e a patologia dos fenômenos chamados ocultos.
E ele vai, então, isso aí é um estudo dele, é a conclusão dele do curso de medicina, como doutor, e ele vai descrever sessões mediúnicas que depois a gente sabe na história que era de uma prima dele. O Jung era filho de pastor protestante e estava muito interessado porque o pai dele tinha conflitos de fé. Então, ele queria estudar a questão religiosa do ponto de vista psicológico. Em 1912... Opa, desculpa, gente. Peraí. Em 1912, o Jung escreve Transformações e Símbolos da Libido. E ali, no ano seguinte, ele rompe com Freud. Então, essa é uma das razões porque eu acho que ele ainda não é tão conhecido no nosso meio, porque nós temos um meio assim bastante psicanalítico, e o Freud dizia que o Jung não se afastasse dele, que os fenômenos ocultos ele chamava de lama negra do ocultismo. E o Freud disse que a necessidade de religiosidade acabaria com a evolução do pensamento científico. Então, hoje em dia a gente sabe, este evento e o interesse de todos nós pela questão da espiritualidade está nos mostrando que essa previsão do Freud não aconteceu, porque nós nunca tivemos tanta ciência. E, paradoxalmente, existe esse movimento oposto de busca, oposto entre aspas, nós sabemos que não estão em oposição, como disseram os palestrantes aqui hoje, de busca da nossa espiritualidade. No Brasil, eu queria fazer uma homenagem especial, como brasileira e, claro, como vice-presidente da Associação Médica Espírita, ao nosso querido Chico Xavier e ao querido Eurípides, que está aqui. Nós não sabemos ainda, a ciência ainda está engatinhando nessa investigação dos fenômenos mediúnicos. Nós ainda realizamos bem a bênção que foi para o Brasil e para nós termos a presença do Chico Xavier aqui, neste início de uma nova era, de uma nova mudança, e tudo que ele psicografou. Quem não leu, porque eu mesmo, até despertar, existe um momento do despertar da consciência, não tinha lido os livros, e quando eu comecei a ler, não parei mais. E, para vocês terem uma ideia, o professor Moacir estava falando, eu até perguntei para ele, para checar as datas, que a experiência da dupla fenda ela foi em 1935. O Chico Xavier, com toda a sua humildade no interior de Minas Gerais, eu até confirmei com o Eurípides, ele começa a psicografar o Emmanuel em 1931. Gente, antes da física ser chacoalhada, como disse, né, o professor Moacir, pela experiência da dupla fenda. E o Chico, todos nós sabemos, teve aquele, né, filme maravilhoso do Daniel Filho, que ele não tinha instrução para ter esse tipo de conhecimento. E o Emmanuel vai dizer para o Chico, e está, né, Eurípides, nos livros, olha o que o Emmanuel disse. Eu não vou citar o Emmanuel, que me desculpe, assim com todas as palavras, porque eu não me lembro. Mas o que ele disse foi o seguinte: o materialismo iria morrer por falta de matéria. Né? Eu acho isso fantástico, eu acho que é uma bênção a gente poder ter esse tipo de informação, e é uma bênção a gente poder estar aqui hoje discutindo do ponto de vista científico e começando, porque isso é o início da gente diminuir os preconceitos e se abrir para essa experiência maravilhosa que é a experiência da vida. Então, o Jung, ele até briga com Freud, ele até, enfim, rompe com Freud por causa das diferenças. Alguém aqui, vou chacoalhar vocês um pouquinho, levanta a mão quem já ouviu falar do termo inconsciente coletivo. Ai, que legal, gente, olha, parabéns, estou bem feliz de estar aqui falando com vocês. Estou orgulhosa de estar aqui falando com vocês. Então, duas coisas afastaram o Freud do Jung, basicamente, né, no início. Uma foi a questão do que o Freud aceitava só o inconsciente pessoal.
Ele achava que só existiam os nossos traumas, as nossas memórias esquecidas, enfim, no inconsciente pessoal. E o Jung não. O Jung era psiquiatra, já trabalhava no maior hospital psiquiátrico da Suíça, o Burgosli, e ele observava as alucinações e delírios dos pacientes. Só que ele observava não apenas se limitando aos sintomas, mas ele observava tentando compreender os pacientes na sua totalidade. Por isso que muitas pessoas consideram o Jung o pai da transpessoal. Não é New Age, não é coisa de místico, como muitos tentam colocar. Isso é ciência e é psicologia empírica, é observação de fenômenos. Então, ele observou e estudou fenômenos que não podiam ser explicados pelo entendimento da mente que os médicos tinham na época, como o fato da psique, alma, que ele resgata esse conceito lá dos gregos, existir fora da dimensão espaço-tempo, bem como a existência do inconsciente coletivo e de seus arquétipos. Rapidamente, porque nós não vamos ter tempo hoje, isso é um tema fascinante, mas fica para um outro momento. Os arquétipos, eu peguei 2 definições rápidas para vocês entenderem. Centros neuropsíquicos inatos, nós estamos falando de biologia e estamos falando de espiritualidade, que possuem a capacidade de iniciar, controlar e mediar as características comportamentais comuns e as experiências típicas de todos os seres humanos. A psique individual, Jung vai dizer, não é apenas um produto da experiência pessoal. Ela envolve ainda essa dimensão transpessoal, a qual nós estamos investigando hoje, né? Que se manifesta em padrões e imagens universais, tais como os que se podem encontrar em todas as mitologias e religiões do mundo. E aí, aprofundando mais, a grande descoberta do Jung, e que acho que explica muito aqui o que a gente está buscando em termos de como é que, então, a espiritualidade faz com que ficamos mais saudáveis, é porque ele chega lá na profundidade da alma e ele observa que o que ele chamou de self, a tradução em português seria si mesmo, que seria o princípio estruturador ou organizador que unifica os vários conteúdos arquetípicos. Eles, só fazendo um adendo para quem acha a questão dos arquétipos meio complicados, é simples a gente entender, gente. Vamos fazer uma analogia. Nós temos o DNA biológico, certo? Nós temos o DNA das nossas células que dizem qual é que vai ser a cor dos meus olhos, enfim, a minha altura. E não poderia ser diferente, porque vocês sabem que as formas se repetem na natureza. Por que a nossa psique, só por ser, entre aspas, subjetiva, também não traria essa filogênese, essa ontogênese no seu imo? Porque a psique, o Jung vai dizer que ela é da natureza. Então, os arquétipos seriam o nosso DNA espiritual, vamos dizer assim, né? Quer dizer, seriam a herança arcaica da humanidade no nosso interior, todos esses padrões. E coordenando tudo isso, inclusive o ego, existe, então, o que o Jung vai chamar de self ou si mesmo. Então, ele é um centro ordenador e unificador da psique total, consciente e inconsciente, porque o ego seria só o centro da consciência, assim como o ego, então, da personalidade consciente. E o Jung vai dizer que as representações do self equivaleriam à imago Dei, que ele chama, ou a imagem de Deus no nosso interior. Seria a divindade empírica interna. E não poderia ser diferente, porque se nós somos filhos de Deus, assim como biologicamente nós temos um pai e uma mãe, e nós temos nosso material genético provindo deles na matéria, espiritualmente, nós somos filhos de Deus, com certeza Deus se encontra em nós. E isso o Jung não está falando como um teólogo e não está falando como um místico. É um fato empírico, é observação. Tem vários estudos de caso em todas as obras do Jung, nas obras completas. Então, como devemos responder ao fenômeno dos nossos dias, onde os repositórios coletivos de simbolismo religioso estão fracos, se não totalmente ausentes? Aí uma pergunta que a gente se faz, estudando essa questão. Será que a espiritualidade
é hoje, como foi no passado a sexualidade, a grande força reprimida da nossa psique? O si mesmo é sentido por todos nós como fonte de vida de toda a psique, o que significa que ele se relaciona com o nosso centro de consciência no ego, como presença maior ou mais respeitável do que percebíamos antes. Isso principalmente a partir da segunda metade da vida. As razões disso não vai dar para ser vista hoje. Nos nossos sonhos observamos temas, personagens e imagens recorrentes que parecem pedir-nos uma resposta sobre temas ou conflitos centrais. Esses padrões dominantes nos impressionam como se proviessem de uma outra pessoa, objetivamente ali, dentro de nós. Jung chama esta força ordenadora no inconsciente de si mesmo. Nós, junguianos, trabalhamos muito com sonhos, justamente por essa necessidade de acessar o inconsciente. Então, durante séculos, os símbolos, rituais e dogmas religiosos congregaram no Oriente e no Ocidente a energia psíquica, que para o Jung a energia psíquica é libido, ela não é só sexual para ele, e de nações em tradições que prestavam testemunho ao significado da vida. Atualmente, não estamos mais em contato diário com o significado de ser que ocupa o centro da vida. Então, alguns símbolos religiosos. O que aconteceu, então, com toda a energia que não é mais canalizada aos repositórios religiosos? Segundo Jung, ela refluiu para a psique humana com efeitos desastrosos. Privada do seu adequado escoadouro na experiência religiosa, ela assume formas negativas. Para o indivíduo, essa energia desorientada pode levar à neurose ou à psicose. Nós nunca estivemos tão neuróticos. Não tomem isso como pessoal, viu, gente? Mas nós estamos vendo uma questão coletiva. Eu sempre dou o exemplo, não sei se vocês sabem, que nas águas do Tâmisa foi encontrado traços de fluoxetina. O Tâmisa é em Londres, né? Alguma coisa acontece que nós, vamos combinar, estamos largando fluoxetina. Olha a quantidade de gente tomando. Fluoxetina é um antidepressivo. Então, para o indivíduo, essa energia, né, desorientada pode levar à neurose ou à psicose, perda do que seria também uma perda do controle do significado da vida. Na sociedade, a energia religiosa que refluiu para a psique pode levar a ideologias inflexíveis, fundamentalismos religiosos, políticos e sexuais, depredação ecológica, sentimentos de desesperança e vazio, consumismo exagerado, vícios diversos. Algumas fotos para vocês verem essa nossa realidade, que ainda é bem triste. Então, na visão de Jung, existe um fracasso em garantir qualquer ligação confiável com a realidade psíquica que a religião supria no passado, em virtude de seus diversos sistemas simbólicos. A cura seria revivificar a ligação com o transcendente, que traz consigo a capacidade de levantar-se e caminharmos rumo ao nosso destino, em vez de ser arrastado para ele pela neurose. Contudo, esse refluxo de toda a energia psíquica aos seres humanos também tem um efeito positivo, né, paradoxalmente, que seria a emergência dessa psicologia profunda. Por isso que o Dr. Kenning estava falando hoje, dessa questão de que espiritualidade é um termo que parece vago, e realmente para as pesquisas, né, Dr. Kenning, é difícil a gente usar um termo tão subjetivo. Mas, na verdade, o que a gente está vendo do ponto de vista psicológico é que existe essa emergência da psicologia profunda, que é um novo modo, então, coletivo de explorar e reconhecer o fato de que a natureza de nosso acesso a Deus mudou. Fundamentalmente, nossa própria psique, que é a parte da psique coletiva, é um meio pelo qual podemos sentir o divino. Então, como devemos encontrar um modo de construir um relacionamento com o divino? No nosso inconsciente encontram-se todos os processos de instintos, imagens, afetos, que ocorrem em nós, entre nós, todo o tempo, desde o nascimento até a morte,
e o Jung vai especular, talvez até depois dela. Estabelecer uma relação consciente com o inconsciente, saber que ele está lá dentro de nós e que ele afeta tudo que pensamos e fazemos, sozinhos e juntos, em pequenos grupos e como países, muda radicalmente todos os aspectos da vida. Aprender a ouvir as nossas almas, nosso inconsciente profundo, nos proporciona um sentimento de conexão. Todas as religiões lidam com essa questão da conectividade, porque, como o pessoal falou aqui hoje de manhã, quando somos mais religiosos, nós somos mais compassivos, nós somos mais fraternos. Nós somos tomados por um sentimento de envolvimento que nos leva a uma vida ao mesmo tempo emocionante e reverente, pois é precisamente nesse espaço que descobrimos nossa imagem de Deus, como o Jung descobriu, e que nos leva à noção da finalidade oculta em nossa vida consciente. Quem sabe o que Deus é objetivamente? Como poderemos saber? Somente por meio de nossa própria experiência de Deus, que chega até nós, e por meio das experiências de outras pessoas descritas ao longo da história. O inconsciente não é em si Deus, gente, mas é o meio pelo qual Deus fala conosco. Deus comunica-se conosco por meio de imagens do inconsciente profundo, assim como por meio do testemunho dos acontecimentos históricos, de outras pessoas, das escrituras e das comunidades religiosas. Perguntaram para o Jung, do you believe in God? Você acredita em Deus? E o Jung disse no vídeo Face to Face, I don't believe, I know. Então, para ele, Deus era, e o pessoal falou da experiência luminosa, né, que eu vou falar agora, Deus deveria ser sentido, conhecido, e não uma questão só de crença. Então, a experiência luminosa seria quando o ego e o si mesmo se comunicam. Nós não controlamos esses momentos primordiais, mas depositamos nossa confiança em seu significado para a nossa vida. Isso é o que o Jung chama de atitude religiosa. O nosso instinto pela religião consiste em sermos dotados e conscientes da relação com a deidade. Se reprimimos ou suprimimos esse instinto, como se faz hoje em dia, podemos adoecer com a mesma certeza que adoecemos quando interferirmos em nosso apetite ou em nosso instinto sexual. Então, finalizando, espero não ter passado muito tempo, mas eu tinha que fazer uma homenagem ao Eurípides e ao Chico. Então, o Leonardo Boff, eu selecionei essa frase porque eu gosto muito dela. O resgate da dimensão espiritual se faz urgente. Precisamos resgatar a espiritualidade, isto é, os valores não materiais, o sentimento de pertencer a algo maior e a percepção de que as coisas não estão justapostas, mas ligadas umas às outras, e que este fio condutor que une tudo no cosmos é o nome que as religiões deram àquele mistério que chamamos Deus, que não está fora de nós, mas dentro de nós, na nossa profundidade. Obrigada. Chamamos novamente ao palco o Dr. Harold Koenig, que agora nos falará sobre os métodos alternativos de ajuda na doença e na saúde. Então, olá novamente. Estou de volta. Bom, então vamos continuar aqui, tentando agora entender como essas relações entre envolvimento religioso e saúde mental se traduzem em nossa saúde física, ok? Então vamos lá. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre as conexões entre a espiritualidade e comportamentos da pessoa.
falaremos inicialmente sobre questões de religião e depois veremos o que fazemos com essas informações na prática clínica, na prática de profissionais da saúde. Falaremos também sobre o que as pessoas devem fazer quando vão ver seus médicos e acreditamos que essas crenças espirituais são importantes para eles. Então, muito rapidamente aqui, aqueles que são mais religiosos tendem a ser mais ativos em termos físicos, eles se exercitam mais. E isso tem relação física, tem consequências físicas. Vocês veem aqui, por exemplo, um estudo, eles também têm menos tendência a interagir ou a participar de condições extra fora do casamento, por exemplo. E também em relação a ter diversos parceiros. Aqueles que são mais religiosos tendem a não fazer isso com tanta frequência. Isso tem consequências e tem relação com a sua função e a sua atividade física e a sua condição física em termos de saúde. Todas essas coisas, por exemplo, AIDS, HIV e todas essas outras coisas. Tem um problema, porém, relacionado às pessoas que são religiosas. Ou seja, elas são mais pesadas, elas comem demais. E isso é um problema no que se refere à sua saúde. Então, se observarmos os estudos, vocês perceberão que 40% dos estudos demonstram que quanto mais religiosas são as pessoas, mais pesadas elas são. E agora, no que diz respeito às diferentes denominações em termos de religião, comparando, por exemplo, o peso das pessoas em diferentes religiões. Então, vou colocar isso aqui para vocês poderem ver agora. Temos, por exemplo, os batistas são os que mais pesam, são os mais pesados. Depois temos os protestantes fundamentalistas, os protestantes pietistas, os protestantes que não têm uma denominação específica, os católicos, aqueles que não têm nenhum tipo de afiliação religiosa, os luteranos, episcopais, presbiterianos também estão aqui no final. Também incluem-se aqui no finzinho os judeus, por exemplo. Isso dá uma ideia da média de peso entre as diversas religiões. Agora vamos seguir adiante. Outra parte interessante é que as pessoas mais religiosas, elas pesam mais, mas elas comem, se alimentam com alimentos mais saudáveis. Elas ingerem alimentos mais saudáveis. Também os níveis de colesterol são menores. O nível médio de colesterol, por exemplo, daqueles que são mais religiosos, tende a ser mais baixo. E também elas têm mais tendência a usar o cinto de segurança quando dirigem. E isso está totalmente relacionado à religião e, portanto, ficam menos sujeitas a acidentes de carros, por exemplo. Aqui a outra questão, e há uma forte conexão entre a noção da religião e a tendência a fumar. As pessoas que são mais envolvidas com religião, que são ativamente religiosas, elas têm uma tendência menor a fumar. Elas também fumam menos cigarros. Quando fumam, fumam menos. Então, temos aqui, e isso é muito verdadeiro para pessoas jovens. As pessoas que são novas estão estabelecendo o seu padrão de fumo, quantos cigarros, quanto é que vão fumar, se vão fumar, são fortemente afetadas pela questão religiosa. E aqui temos um estudo da Carolina do Norte. Simplesmente vamos olhar aqui para a frequência com que as pessoas vão para a igreja. Passamos de nunca para mais de uma vez por semana. E aqui tem a porcentagem daqueles que fumam. E vemos também o número de carteiras de cigarro. Então, a parte rosa é a quantidade de carteiras de cigarro e a parte vermelha é a quantidade de fumantes.
Se voltarmos, por exemplo, veremos que em 135 estudos que observaram essa questão do fumo, das pessoas que fumam, ligadas à religião, 122 relataram que as pessoas mais religiosas tendem a fumar menos. Isso é 90% das pessoas entrevistadas. E isso influencia, é claro, em muitos problemas de saúde. Se as pessoas são mais religiosas, teremos menos problemas coronários, por exemplo, pressão mais baixa, teremos menos ocorrência de câncer. Aproximadamente 1/3 de todas as ocorrências de câncer estão relacionadas ao cigarro. Assim como doenças crônicas de pulmão estão também relacionadas à questão do fumo. E tudo isso pode ser resolvido se eles simplesmente fumarem menos. E eles fumam menos se forem mais religiosos. O que é interessante aqui é que as nossas emoções, as emoções que experienciamos, por exemplo, depressão, medo, ansiedade, estresse, todas essas emoções são diretamente relacionadas com um sistema natural de cura que está em nosso corpo. E toda a medicina chama isso de medicina psicossomática ou questões psicossomáticas. E há muito tempo estamos observando essas questões relacionadas ao nosso sistema de cura natural. Esses sistemas são o sistema imune, o sistema cardiovascular e o sistema endócrino. Então, estamos falando aqui de diversos sistemas, entre eles também os hormônios do nosso corpo. Os sistemas básicos que fazem com que não fiquemos doentes e que, uma vez que estivermos doentes, nos ajudam a superar essa doença. Se você, por exemplo, precisa passar por uma cirurgia ou precisa tomar algum tipo de antibiótico, esses sistemas auxiliam e eles todos trabalham junto para aumentar as chances de cura, para aumentar a velocidade com que seu corpo se cura. E também para melhorar e para agilizar a cura das infecções. Isso tudo ajuda a explicar por que o envolvimento na religião auxilia também na saúde mental. Então, aqui temos um estudo, é o primeiro estudo que observa a atividade religiosa no sistema imunológico. Tivemos pessoas, selecionamos alguns pacientes que foram analisados nesse sentido para verificarmos e podermos fazer esta pesquisa. E o que tudo isso significa, o que a pesquisa demonstrou, é que conforme as pessoas ficam mais velhas, o seu sistema e essa substância que eles têm no corpo aumenta. Por exemplo, as pessoas que têm HIV, elas têm essa substância mais elevada no sangue. Então, se observarmos a questão da presença em cultos religiosos, por exemplo, tem níveis significativamente mais baixos dessa substância no sangue. E, portanto, elas se comportam como alguém mais jovem. O seu sistema imunológico funciona melhor. Então, isso é muito interessante também. Se observarmos outros estudos, temos dezenas de outros estudos que observaram a função imunológica sobre a atividade que mata umas substâncias que não são positivas para o nosso corpo, e temos diversos parâmetros que avaliam essas questões. Temos, por exemplo, que pessoas religiosas têm um sistema imunológico mais forte. Elas são simplesmente fisiologicamente mais aptas a lutar contra algumas doenças. Doenças, por exemplo, do sistema endócrino. Quando falamos, por exemplo, do seu sistema endócrino ou de hormônios, essas são algumas substâncias, esses hormônios que aumentam sempre que você experiencia alguma situação de estresse ou ansiedade. Essas questões aumentam. Então, as pessoas que são mais religiosas, e elas apresentam quantidade maior destas substâncias saudáveis em seu corpo. Então, por fim, relacionado a questões e o funcionamento cardiovascular,
esse é um ponto muito interessante, que a parte cardíaca é influenciada pelo nível de religião que a pessoa pratica. Questões de pressão arterial e todas essas áreas relacionadas à saúde do coração, todas essas noções são influenciadas pelo envolvimento religioso da pessoa, são movidas pelas emoções, e elas reduzem também a depressão e, portanto, reduzem alguns hormônios que não são tão positivos para todos nós. Então, é exatamente isso que encontramos e que descobrimos em nossos estudos. Se analisarmos o envolvimento religioso das pessoas em todos os estudos, veremos que os níveis de pressão, a pressão alta, por exemplo, é quase inexistente em grupos que praticam a religião com frequência. Se você levar pessoas para um laboratório, por exemplo, e colocá-las em situações de estresse, a pressão vai subir e diversos outros fatores e hormônios também vão apresentar alterações. Mas se a pessoa for religiosa, essas questões todas não serão tão afetadas e a pessoa não vai se estressar tanto quanto pessoas não religiosas. Também os dados gerais e as taxas gerais em termos de doenças coronárias, nós percebemos que as pessoas mais religiosas têm menos ataques cardíacos. Elas não morrem por questões coronárias, elas não morrem por problemas no coração. Elas se recuperam mais rápido em casos de cirurgia cardíaca. Então, temos aqui um estudo que fizemos sobre a pressão sanguínea diastólica. Nós utilizamos aproximadamente 4.000 pessoas de 65 anos ou mais e descobrimos que quanto mais elas vão a cultos religiosos, quanto mais frequentes a esses grupos religiosos elas são, menor é a sua pressão sanguínea diastólica. Então, se as pessoas forem, por exemplo, pelo menos 3 vezes por semana, a gente vê que a diferença é muito grande aqui. Esse grupo aqui é 4% menos, tem menos tendência de enfrentar algum problema cardíaco do que este outro grupo. E aqui temos um estudo sobre AVC, é um estudo da Universidade de Yale. Eles observaram 3.000 pessoas ao longo de algum tempo e eles perceberam que as pessoas que frequentam cultos religiosos uma vez ou mais por semana são aquelas que não chegam aos serviços médicos por problemas de AVC. Aqui temos um estudo relacionado a também essa questão da religiosidade, e é um estudo de Israel, um estudo israelense. Então, percebemos aqui que aqueles que são mais envolvidos na religião judaica são aproximadamente 20%. É provável que eles tenham 20% a menos de possibilidade de sofrer com a mortalidade ou relacionada a doenças cardíacas. Então, isso foi publicado no Jornal de Cardiologia. Em termos de longevidade, em geral, em outras palavras, como a religião influencia no tempo que as pessoas vivem, nos níveis de mortalidade, por exemplo. Foram feitos 120 estudos separados, 120 estudos diferentes que mediram o efeito da religiosidade na mortalidade das pessoas. Esses estudos acompanharam as pessoas por 70 anos e verificaram com qual frequência essas pessoas morrem e quais são os dados relativos a isso. E o resultado foi que 68% desses estudos descobriram que as pessoas, em média, vivem mais quando participam em cultos religiosos. Então, por algum motivo, entre todas as características religiosas, verificamos que participar de cultos religiosos é algo muito consistente, é algo que realmente se prova verdadeiro. As pessoas que participam de cultos religiosos tendem a viver mais.
o seu ciclo de vida, a sua vida fica mais longa, a longevidade é ampliada. Se observarmos, por exemplo, estudos de alta qualidade e que observaram pessoas por períodos mais longos, que mediram também questões relacionadas à mortalidade, perceberemos que 75% desses estudos mostram que as pessoas vivem mais. Então, 7 desses estudos conduzidos, entre esses 120 estudos conduzidos, mostraram que as pessoas vivem menos. Mas, novamente, estamos falando sobre estudos que falam sobre as pessoas que vivem mais. E isso é muito mais frequente do que os estudos que mostram que as pessoas vivem menos. Aqui temos outro exemplo de um estudo que foi feito na Califórnia. Califórnia fica na costa oeste dos Estados Unidos. Eles não são muito religiosos por lá. Mas, apesar disso, os estudos demonstram, e eles acompanharam californianos por aproximadamente 30 anos, são grupos muito grandes que foram analisados e que participaram dessas pesquisas. E as pessoas demonstraram, especialmente as mulheres, então, essas pessoas, especialmente essas mulheres, demonstraram que elas têm 35% mais de chance de sobreviver e de ter uma vida mais ativa se elas se envolverem em cultos religiosos e atividades religiosas. Aqui também temos um estudo que fala sobre cirurgia cardíaca. Foi realizado também nos Estados Unidos e analisou a taxa de mortalidade no período de 6 meses pós-cirurgia. Vemos aqui se nas questões em que há menos suporte religioso e menos envolvimento religioso, as pessoas morrem mais. Há mais índices de mortalidade. Então, considerando a gravidade dos problemas cardíacos e os motivos pelos quais a cirurgia foi feita, essas pessoas com baixo nível de envolvimento religioso, elas têm 14 vezes mais chances de morrer nos 6 meses conseguintes à cirurgia cardíaca. Então, este é o único estudo que examinou essa relação entre recuperação após uma cirurgia cardíaca e o envolvimento religioso. E acho que o que o Dr. Lucchesi está interessado é muito neste tópico. Acho que estão surgindo muitos estudos aqui no Brasil e que monitoram as pessoas após cirurgias cardíacas. E essas pesquisas realizadas aqui também têm demonstrado que os níveis de sobrevivência são mais altos entre as pessoas que são religiosas. Então, se você quiser apenas um slide que mostre a relação entre o envolvimento religioso e a saúde, um slide que resuma tudo, este é o slide. Então, deixa eu explicá-lo a vocês. Em primeiro lugar, estes são os números de estudos. Você provavelmente não consegue enxergar, mas aqui temos 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500. Estes são os números de estudos, a quantidade de estudos. E os resultados aqui embaixo, os dados, são os resultados destes estudos. Temos aqui C, NG, NG, entre parênteses, MP, entre parênteses, P também, e aí NA. Então, eu vou explicar as descobertas e os resultados deste estudo agora. Novamente, eu gostaria de dizer que este é apenas um resumo de todos os estudos que estão sendo conduzidos. Então, apenas um estudo, em muitos, demonstraram que os estudos não foram muito realistas sobre as questões estudadas. Alguns outros estudos demonstraram que são 250 estudos, por exemplo, que demonstraram que não há relação entre a saúde das pessoas e a religião. E isso cria, então, essa conexão estatística entre religião, envolvimento religioso e conforme as pessoas vão ficando mais doentes. Também se encontra uma tendência estatística que sugere que as pessoas religiosas têm a saúde pior. O próximo é
os estudos com resultados mistos, tanto vários positivos e vários negativos em questão das relações entre a religião e a saúde. Então, depende das características religiosas, se é significante da forma positiva ou negativa. A próxima são o número de estudos que tem uma tendência a melhor saúde entre aquelas pessoas que não são religiosos. É uma tendência estatística, não é estatisticamente significante, mas mostra que é uma tendência que a pessoa religiosa tem melhor saúde. Então, tem mais ou menos 200 estudos aqui. A próxima barra que eu vou te mostrar é o número de estudos que encontrou que pessoas religiosas têm saúde significativamente melhorada. São todos relatórios de publicações científicas de medicina, psicologia, enfermagem, saúde pública, no sentido geral, todas as ciências médicas. Então, está aqui. Este é o número de estudos, já mais de 2.000, que demonstram esse relacionamento significativo. Isso é uma revisão sistemática de todas as pesquisas que existem. Se você quiser se mostrar isso, você pode seguir nossos métodos e você vai ver o mesmo resultado, porque é feito de forma sistemática. E existem alguns estudos que acham que não há uma relação. Então, o que isso diz, se você não consegue ler, é: Deus, se você existe lá em cima, me dá um sinal. Deus, se você existe lá em cima, me dá um sinal. Aqui é o Homem das Cavernas. Aí, de repente, aqui aparece o sinal. Estou aqui. Próximo. Como que isso acontece? Como é que o envolvimento religioso afeta a saúde? Muitas pessoas perguntam isso. E isso é algo que nós, na Universidade de Duke, temos muito interesse em aprender e estudar. Então, aqui é um modelo hipotético que explica como o envolvimento religioso pode influenciar a saúde. Isso é bem complexo, mas eu quero lhe explicar. Em primeiro lugar, você tem a fonte. A fonte destes benefícios em potencial depende de uma crença, de uma conexão com Deus. A crença em uma conexão com Deus. Ou seja, é a intimidade do relacionamento entre a pessoa e Deus. Isso nos leva a certas virtudes teológicas. Essas virtudes é a fé em Deus, a esperança em Deus e o amor de Deus e confiança em Deus. Então, é assim que esse relacionamento é manifesto por essas virtudes de fé, confiança, esperança e amor. Isso nos leva daí a práticas religiosas. Isso nos leva a frequência religiosa, participação pública ou práticas privadas, como a oração ou a leitura de escrituras, nos leva a compromissos religiosos, experiências religiosas e uma volta à religião, uma busca da religião no momento de estresse ou de perda. Tudo isso age de uma forma que influencia as decisões das pessoas. Então, o envolvimento religioso influencia as decisões de uma forma cotidiana, suas escolhas de estilo de vida e seus comportamentos, todos que têm consequências no nosso sistema cardiovascular, endócrino, e de imunidade, todos esses sistemas de cura natural e que têm o efeito de longevidade. Este envolvimento religioso também aumenta e incentiva, fomenta o que são chamadas as virtudes psicológicas. Isso inclui o perdão, a honestidade, a coragem.
a autodisciplina, o altruísmo, ou seja, ame o seu próximo, seja voluntário, seja solidário, humildade, gratidão, paciência, confiabilidade. Todas as grandes religiões, eles incentivam o desenvolvimento dessas virtudes. E essas virtudes têm consequências na saúde, tanto nas emoções positivas, na questão de felicidade e satisfação de vida, também como nas conexões sociais, como as amizades se formam e os casamentos se desenvolvem. Esses elos sociais são dependentes, em grande parte, da prática dessas virtudes psicológicas. Também sabemos que as emoções positivas e as conexões e emoções positivas e negativas têm uma influência na saúde. Então, nós achamos que o envolvimento religioso, começando com uma crença num relacionamento, uma conexão com Deus, tem efeitos. Mas lembre que tudo isso é influenciado por fatores genéticos, por experiências desenvolvimentais, coisas que aconteceram quando éramos crianças, ou até antes de nascermos, ainda no ventre, ou crescendo como uma criança, como um adolescente e depois como adulto. Tudo isso são experiências de desenvolvimento, de personalidade, de temperamento. Tudo isso parece que influencia todos os outros fatores. Então, a genética pode influenciar a tendência a experiências religiosas ou a espiritualidade. Ele pode influenciar, certamente, a presença dessas virtudes psicológicas ou a presença das emoções negativas ou condições psiquiátricas. E sabemos, claro, que a genética influencia os nossos anos de vida, os nossos sistemas de cura natural. Então, a religião é importante em causar mudanças na saúde, não é a única coisa. Há outros fatores também, especialmente as questões relacionadas à genética e de envelhecimento. Então, é um relacionamento altamente complexo entre o envolvimento religioso e a saúde física da pessoa. Ok, então, rapidamente, eu vou falar o que devemos fazer com essa informação. O que eu estou pedindo que o pessoal da saúde quero que eles façam, que eles devem fazer um histórico da religião, ou seja, eles devem falar com os pacientes sobre suas crenças religiosas. Isso é algo que não é feito atualmente, mas eu creio que deve ser feito. O propósito da história espiritual, do histórico espiritual, é ter informação sobre os rituais ou crenças religiosas que são relevantes à saúde mental ou à saúde física do paciente e o cuidado que é dado. Se o paciente indica que eles não são religiosos, daí nós dizemos que não devemos persistir, continuar em falar sobre a religião. Simplesmente continue a falar sobre como você pode apoiá-los em lidar com sua doença e como pode dar significado e propósito na vida deles. O médico, idealmente, faria esse histórico espiritual. O paciente tem que se sentir à vontade falando com o seu médico sobre essas questões. Se o seu médico não traz à tona isso, você deve abrir o assunto. Você deve ter a coragem de falar: eu sou uma pessoa religiosa e isso é um fator significante na minha vida. Eu gostaria que você considerasse isso no cuidado médico que você fornece. Se o médico não pergunta, e a maioria dos médicos não vão perguntar, você precisa abrir o assunto. Você precisa falar com o médico sobre isso, porque as crenças religiosas do médico também influenciam o tipo de tratamento que o médico vai fornecer. Então, no momento, ninguém fala sobre isso. Você entra no hospital, ninguém fala sobre religião. A não ser que você está próximo à morte. Aí sim eles de repente falam sobre isso. Mas nós não achamos que é isso que deve acontecer. Nós achamos que todos os médicos devem
abordar isso como uma rotina, parte da rotina quando entra no hospital. Deve fazer certas perguntas sobre suas crenças religiosas e o seu histórico. Então, aqui são alguns dos tipos de perguntas que gostaríamos que fossem perguntados. Qual é o histórico religioso ou espiritual? Essas são algumas perguntas que queremos que algum profissional, se o doutor não faz, o médico não faz, a enfermeira deve fazer. Qual é a crença religiosa ou espiritual da pessoa? Essas crenças estão sendo usadas para lidar com a doença ou a morte? Ou, do outro lado, essas crenças estão criando estresse? Será que a pessoa acha que Deus está os punindo? Se as pessoas acham que estão indo para o inferno, ou algo que vai causar ansiedade. Então, o médico precisa saber isso. O médico também precisa saber se há crenças espirituais que influenciam as decisões médicas das pessoas. Sabemos, baseado em estudos, que pessoas que têm necessidades espirituais e pessoas que têm crenças espirituais, isso influencia as suas decisões médicas, especialmente quando estão em a UTI. Frequentemente, a pessoa tem câncer ou tem uma condição médica que não tem mais solução, nada mais pode ser feito para curá-lo, mas eles estão orando para um milagre. Então, eles não querem tirar os suportes de respiração. Eles não concordam que a pessoa seja tirado dos aparelhos que possam manter a sua vida. Claro que queremos que tudo seja feito, mas quando não há nada que possa ser feito, quando não há mais tratamento médico que possa curar a pessoa, ou que possa aliviar a doença, tem um momento que o correto é morrer. E orar para um milagre, mesmo que milagres possam acontecer às vezes, o motivo que eles são chamados um milagre é porque não acontecem com frequência. Quando você vê a frequência, é talvez 1%, e em 99% dos outros casos, a pessoa vai continuar a adoecer e morrer. Este é o fato. Então, se alguém está orando para um milagre, às vezes eles estão focados no milagre físico. Eu acho que já falamos sobre isso. Eles só estão focados na sua cura física. Mas talvez Deus sabe mais. Talvez Deus vê além, que essa pessoa precisa de cura em outra área de sua vida. Talvez o relacionamento com sua família, ou seu relacionamento com outras pessoas, talvez tenha que haver perdão, ou talvez a pessoa precisa desenvolver um relacionamento mais próximo com Deus. Essas coisas podem estar no entendimento de Deus mais importante do que se uma pessoa vive alguns anos a mais com a doença. Então, se alguém ora para a cura, pode ser que outra cura está acontecendo que não seja físico. Então, isso se torna uma questão quando as pessoas estão orando para um milagre. Porque quando as pessoas oram para um milagre e só focam no físico, você pode estar desperdiçando muitos recursos da saúde que poderiam ser usados em pessoas tratáveis, pobres, que têm uma boa saúde, mas precisam de algum pouco recurso, em comparação a uma pessoa que está no fim da vida e vai morrer de qualquer jeito, e centenas de milhões de milhares de dólares estão sendo usados porque alguém está esperando um milagre que provavelmente não vai acontecer. Ok. Essa é outra razão. A pessoa está envolvida numa comunidade religiosa e se pode ser apoiado, a maioria das pessoas vão viver em casa e não no hospital. Então, existe uma comunidade de apoio que cuida deles e, finalmente, se há qualquer necessidades espirituais que o paciente tem, que o médico deve abordar. Então, é basicamente isso. E o que estamos falando é que há algumas limitações. Também limitações, então, limitadas ao que o profissional da saúde pode fazer. Em primeiro lugar, o que falamos é não prescrevam religião. Não forcem que as pessoas sejam religiosas. Não convençam as pessoas relacionadas no que se refere a práticas ou algumas questões espirituais. E deixem que o paciente perguntem.
pergunte, deixe que ele questione sobre essas questões da religião. O paciente não recusa o médico, ele não nega, ele não questiona o que o médico fala. Então, se o médico se o médico sugere que a pessoa realmente queira rezar ou queira se envolver com questões religiosas e espirituais, o paciente vai acabar aceitando, porque ele se sente coagido a fazer isso. Então, o que o médico pode fazer é dizer ao paciente, bom, se você quiser envolver algum tipo de religião ou rezar, eu estou tranquilo com isso, você pode fazê-lo, só te fará bem. Muitos médicos não estão treinados para orientar pacientes em termos espirituais. Nos Estados Unidos, nós temos um clero especializadamente treinado para orientar as pessoas em questões religiosas. Então, essas pessoas não fazem nada que não seja para o bem do paciente, que não seja para o bem da vida do paciente. Então, o processo é feito para controlar essa relação do paciente com a religião. Para algumas pessoas, a religião pode ser uma questão muito interessante para lidar com questões de doença. A religião está relacionada a uma saúde mental maior e também a maior longevidade. Existem razões plausíveis para explicar como esses efeitos na saúde acontecem, esses efeitos relacionados à religião. E também existem aplicações médicas importantes relacionadas à religião que já existem e já estão em prática. Mas isso é uma coisa que todos os médicos e todos os profissionais da saúde têm que estar envolvidos e precisam acreditar. Para mais informações sobre este tópico, temos aqui sobre alguns livros. Espiritualidade no cuidado com o paciente. O livro que está sendo vendido lá fora é um resumo de todos estes livros, dos principais pontos destes 4 livros. Então, temos aqui também o livro da religião e da saúde. Se você realmente se interessa por alguma coisa realizada ou sobre a qual conversamos aqui hoje, este é um livro muito interessante. Então, eu gostaria que todos ouvissem agora. Nós temos uma newsletter mensal que enviamos por e-mail. É grátis, não custa nada. Todos os meses escrevo 3 páginas em uma newsletter que trata sobre as publicações recentes nos termos das questões tratadas aqui. O que está acontecendo no campo da religião e da saúde. Então, se você for para o nosso website, se você visitar o website, aqui tem o endereço, e você pode ver que o site é spiritualityandhealth.duke.edu. Então, você coloca ali o seu e-mail, registra o seu e-mail e todos os meses você vai receber uma newsletter falando sobre o que conversamos aqui hoje e algumas atualizações. Também, talvez estejam presentes aqui alguns profissionais da saúde e temos realizado alguns workshops. E o próximo acontecerá na Carolina do Norte. Então, nós reunimos as pessoas e são 5 dias de estudo intensivo relacionado a esses tópicos. Aqui está o meu e-mail pessoal. Se você estiver interessado em se inscrever nesse workshop, você é muito bem-vindo. Acho que o meu tempo já terminou por aqui. Então, muito obrigada a todos. Eu gostaria que o senhor ficasse. Muito bem. Dr. Lucchesi, o senhor está sendo convocado para subir ao palco para encaminharmos a nossa sessão de perguntas e respostas. Muitas perguntas já foram feitas, estão com o Dr. Lucchesi. O senhor quer chamar os demais palestrantes? Chamo eu. Então, considerem-se convocados os demais palestrantes para ocupar essas poltronas aqui. Isso, para ocupar as poltronas e a gente vai conduzindo a sessão de perguntas aqui. Teremos mais ou menos 20 minutos, é isso, doutor Lucchesi, para essa parte do nosso evento, que é a parte final que encerra o nosso evento. Eu gostaria de, antes de que o pessoal se movimentasse, de fazer uma homenagem ao Dr. Koenig. Nós temos no São Francisco um troféu que nós damos para algumas pessoas
que são significativas na ciência médica. Então, eu quero chamar o Dr. Koenig aqui. Dr. Koenig, please, I would like to give you something that is very significant to us. This is the San Francisco Award. It's an award that we give to very significant people. To Dr. Harold Koenig for his contributions to medical science. This is the San Francisco Award. It's the image of San Francisco. Vocês veem aqui uma imagem de São Francisco com um coração na mão direita e uma pomba na mão esquerda. É feito por um artista, então mostrando. Eu fiz a questão de entregar agora esse prêmio antes que mais gente saísse, porque ele é significativo para nós. Nós temos inúmeras perguntas vindas, e eu tenho a impressão que nós podíamos sumarizar, Túlio. Ao menos, vamos nos dar aí uns 15 minutos mais, e daí nós encerramos, que o pessoal também já está cansado. Eu escolheria algumas perguntas. Essa primeira, Túlio, vamos ver se quem pode responder, talvez o próprio doutor. Pergunta da Angélica Oliveira. Existem esforços em conectar saúde, espiritualidade e ciência através da genética, ou melhor, dos estudos em genética, o campo da epigenética, é isso? Epigenética. Seria esse o canal? Eu não sei se o professor está... Tu tem que traduzir para o professor, né? Aquela moça está aí para traduzir para ele, você tem que traduzir para ele as perguntas. Não, mas ele está traduzindo ali. Não. Bom, enquanto isso... Are you ready? Yeah? Do you want me to respond? Please. Yes. Okay. Yes, there is a lot of interest in studying the genetic effects, and in particular, we're actually doing that right now in our study that we're doing at Duke. We're looking at a particular genetic polymorphism, which is a form of a gene that increases sensitivity to life events, negative life events, and makes people more susceptible to depression. And we think that it may be true that religious people are more likely to have this particular gene, which might make them more sensitive in general to spiritual phenomena, as well as more sensitive to life events that could make them vulnerable to depression. But religious involvement is such a powerful coping resource that even though religious people may be more sensitive to depression, religion actually reverses the likelihood that they will develop depression. But yes, this idea, this epigenetics, this relationship between the environment and your genetics, and how environment may actually alter genetics and allow those genes to be transferred to your children. That is of active research interest right now. Pergunta para a doutora Anaí, pergunta do Marco Antônio. Qual é a sua experiência quanto à influência da espiritualidade na recuperação do dependente químico? Nós temos livros em psiquiatria sobre drogadição, em que um dos itens que é recomendado no tratamento do dependente químico é o desenvolvimento, enfim, da espiritualidade do paciente. Se preconiza que, e aí talvez um pouco diferente, de uma forma diferente do que o Dr. Koenig falou, claro, quando a gente está fazendo a entrevista, de não ser coercitivo com o paciente, mas na drogadição, provavelmente por fatores cerebrais, né, precisa-se de um estímulo, isso é interessante a gente pensar, precisa de um estímulo muito poderoso para ajudar a pessoa a controlar a drogadição, porque a drogadição não tem cura, ela é controlável. Por isso, gente, nada
de facilitar a liberação da maconha. Isso é um problema sério, mas fica para outra hora. Pergunta do pastor Elbert para o padre Roque. A espiritualidade perpassa obrigatoriamente pelo amor divino? Não, eu diria que não. Porque, como eu dizia, mesmo uma pessoa não crente, eu creio que poderia ter espiritualidade, nesse sentido amplo que eu coloquei. Porque uma pessoa crente, que, portanto, crê no amor de Deus, estava chamando mais de religiosidade. Agora, uma pessoa não crente e que tenha espiritualidade, isto é, que tenha algo de valores na vida e sente uma força interior que está para além dele mesmo, que ele não chama isso de Deus, eu creio que ele pode viver, também ter essa, digamos assim, essa influência desse sentido que ele encontra da espiritualidade, da maneira como ele entende, para fazer frente aos limites, às dificuldades que ele encontra. Eu creio que, então, a experiência do amor divino, eu acho que é uma experiência mais transcendente nesse sentido. Então, essa é uma pessoa que eu estava chamando, então, aí a espiritualidade se torna religiosidade, isto é, ele experimenta essa força interior que ele experimenta, é a força de um outro que está no seu coração, que é Deus, que é uma experiência divina, que é o divino nele, que é esse imago divina. Mas, volto a dizer, eu penso que uma pessoa não crente poderia ter isso também, buscando isso através de outras maneiras que não especificamente a religião. Pergunta da Jussara Silva para o pastor Christian. Como uma pessoa pode tocar e fazer o outro entender que a espiritualidade anda junto com a saúde e a ciência? Eu posso falar a partir da teologia. A teologia vê a criação e a preservação da vida também como uma ação de Deus. Se eu consigo ver, então, a medicina como uma ação de Deus, não há uma dicotomia entre um evento milagroso, eventual, com o auxílio da medicina. Então, a teologia, pelo menos a que eu conheço, né, trabalha essa visão integrada de que há um Deus que usa diversas formas para curar ou para preservar a vida e, eventualmente, ele se manifesta com milagres. Eu acho que a gente tem que estar aberto para essa possibilidade, tanto porque a gente vivenciou isso já tantas vezes, e essa é a minha posição. Obrigado. Pergunta do Dr. Moacir, ou para o Dr. Moacir. Por favor, fale um pouco mais sobre a imposição de mãos e passe no tratamento de doentes. Pelo que se tem pesquisado, inclusive através das famosas fotografias de Kirlian, a imposição de mãos, o passe, ou mesmo a oração, que seria um processo à distância, são uma forma de transmitir energia. E essa forma de transmitir energia já foi pesquisada, inclusive em plantas. Se diz isso simplesmente para afastar a hipótese de que tudo se deva puramente à sugestão do paciente. É uma forma de energia que nós transmitimos. E qual era exatamente o final da questão? Estamos localizando o papel, estamos um pouco atrapalhados com a quantidade de perguntas aqui, perguntas todas muito pertinentes. Por favor, fale um pouco mais sobre a imposição de mãos e passe no tratamento de doentes. Isso. É isso. Esta imposição de mãos, hoje há um estudo chamado de medicina vibracional, em início e pesquisado por alguns biólogos ligados à física quântica, que mostra o seguinte: cada tipo de bactéria, cada tipo de vírus se adapta a uma determinada frequência. E é por isso que nós, muitas vezes, somos agredidos externamente por esses vírus e não nos acontece nada, e outras vezes nos acontece. Por quê? Porque a nossa radiação, o nosso corpo bioplásmico está mais suscetível a receber esse tipo de frequência. Então, existem aquelas frequências que são mais adequadas, e nós, de certa forma, atraímos
estes inimigos externos. A imposição de mãos é um processo de troca de energia, é um processo de mudança de frequência que, sem dúvida alguma, nos ajuda e que nós iremos compreendendo como novas formas de energia. Eu guardei com muita atenção um dito da doutora Anaí, que verdadeiramente é um dito que me fascinou e que mostra muito bem uma situação que nós estamos vivendo hoje. A repressão do sexo em outras idades, em outros tempos, causou grandes distúrbios à saúde. Hoje também há distúrbios, se confunde liberdade com licença. Mas a repressão, a negação da energia espiritual também pode ser muito prejudicial, principalmente no sentido de não nos fazer criar frequências adequadas à recepção das energias positivas. Pergunta para o professor Mauro, da Rosa Cecília. Quais as evidências da espiritualidade em relação a desfechos cardiovasculares? É isso? Desfechos, eu acho que é isso. Na verdade, a pesquisa nessa área, apesar de ser uma das áreas definidoras da resposta a esse desfecho, segundo o Dr. Koenig, é talvez a que tenha menos evidências, embora ele tenha mostrado algumas evidências em termos de fatores de risco. Na verdade, existem, que eu conheço, 4 ou 5 grandes estudos observacionais tentando avaliar a influência da religião e espiritualidade sobre desfechos cardiovasculares ao longo do tempo, não é, que são os desfechos que mais interessam ao cardiologista. A grande maioria mostra uma influência importante em termos de redução da mortalidade global, por qualquer causa, e redução da mortalidade cardiovascular. Existe uma grande coorte americana, que é o estudo NANIS 3, que mostra, assim, seguindo pacientes em todo o país, que mostra uma redução de por volta de 30% da mortalidade cardiovascular. Então, embora haja poucas evidências, existem evidências fortes, no sentido de ser grandes estudos observacionais, com dezenas de milhares de pacientes, mostrando, levando em conta outros fatores que poderiam confundir o resultado, e mostrando, então, uma redução da ordem de 30% da mortalidade cardiovascular, de acordo especialmente com o grau de frequência a atividades religiosas organizadas, que é o preditor religioso e que se tem mais evidências em relação a risco cardiovascular. Parece que é o principal preditor. Quer dizer, outros preditores religiosos ainda estão em estudo, nós estamos iniciando alguns estudos nesse sentido, mas a frequência a serviços religiosos tem evidência sólida de que reduz a mortalidade cardiovascular. Professor Koenig, poderia, por favor, explicar melhor a afirmativa de que a atuação do médico é influenciada pelas suas crenças religiosas? Okay. So how does the doctor communicate to the patient how the spiritual process is related to healing? Well, first of all, this would all be kind of part of the spiritual history that the doctor is taking as they're learning about the background, the religious background of the patient, and to what extent the person is using religion to cope. And if they find out from that spiritual history that the patient is using religion to cope, if they're praying and that's important to them and that seems to be helping them to cope, then I think the doctor would support, would encourage what the patient is doing. And the doctor may say to the patient that there is some research that actually shows that if you continue to practice your religious faith, that this does make a difference in terms of
your medical outcomes. So I would encourage the doctor to support the religious faith that the patient already has and to encourage that, and maybe to tell them a little bit about the research that shows that those who have a strong religious faith and practice that faith, that will be good for their health. Now, I don't encourage the doctor to say that to someone who is not religious. I would not encourage the doctor to try to get them to become more spiritual. That's something that the doctor has no business doing. It's something that the clergy would do. Pergunta da Maria da Graça para o Padre Roque. Como construir essa transversalidade entre ciência, espiritualidade e educação? Pergunta difícil. Eu não sei se educação, você se refere, por exemplo, na formação das profissões. Eu creio que deveria ser introduzido, não sei, nas faculdades de medicina, psicologia, enfermagem, as da saúde, deveria se começar a introduzir alguma disciplina ou matéria que abordasse essa questão. Eu não sei se você está entendendo educação nesse sentido. Para que esses profissionais, ao se defrontarem com situações assim, eles saibam lidar com isso aí, porque eles geralmente não sabem. Eu orientei um estudo sobre a questão de como é que os psicólogos lidam com a religiosidade e espiritualidade quando aparece dentro da terapia. Os psicólogos, em geral, quase todos, eram respeitosos, mas não sabiam bem o que fazer com isso. E também no Hospital Conceição, estudamos nos postos de saúde comunitária, lá, também os profissionais respeitavam, não eram contra. Respeitavam, mas não sabiam o que fazer com isso. Isto é, não sabiam como aproveitar essa religiosidade da pessoa dentro do próprio itinerário terapêutico. Então, eu creio que nos cursos, principalmente da área de saúde, eu acho que seria importante introduzir algo que, digamos, ajude os futuros profissionais a lidar com essa questão. Não sei como fazer isso, mas eu acho que seria importante. Eu não sei se educação se referia a isso. Se é isso, então isso que eu responderia. Lida com crianças. Isso. Ele está fazendo a observação de que a senhora que fez, porque o pessoal do fundo não ouviu, que a senhora que fez a pergunta lida com uma ONG de crianças, é isso? Okay. Então, a educação é no sentido, digamos, amplo, não apenas profissional. Claro, eu acho que aí, como o ser humano tem essa dimensão espiritual, que eu ao menos defendo como algo que faz parte da nossa Constituição, evidentemente a criança também tem isso, e isso evidentemente depende muito do ambiente familiar em que ela vive. Então também, como hoje a gente poder educar dentro, não sei se de uma escola, para o que é o diálogo interreligioso, quer dizer, como essa criança poder expressar a sua espiritualidade, sua religiosidade, sua religião da maneira como ela, não sei, certamente aprende da sua família. E como, claro que numa sala de aula vai ter crianças com diferentes tipos de expressões. Então, eu acho que hoje a educação deveria ajudar para esse diálogo interreligioso. Quer dizer, ajudar essa criança, desde pequena, a esse diálogo, a esse saber lidar bem com o que é diferente de si mesmo e não se sentir ameaçado com isso. Eu acho que isso é uma maneira de nós fazermos frente ao perigo dos fundamentalismos, seja eles quais forem. Educar para uma maneira democrática, de diálogo, desde pequeno. Eu acho que isso é uma coisa também muito importante nesse sentido tão amplo de educação. Pergunta do Roberto para o pastor Christian. Na oração, estaríamos absorvendo alguma energia? Como isso acontece?
Bom, energia, ela tem, pelo menos do nosso ponto de vista aqui, diferentes compreensões. Mas sim, eu penso que a fé, ela é uma espécie de confiança que, em dado momento, não só fortalece aquele que tem a fé em si, mas, devido à sua crença, inclusive, media uma intervenção desse ser transcendente do qual nós tanto estamos falando aqui. Então, sim, nesse sentido, a fé, o fato de eu fechar os olhos, o fato de eu usar palavras e me comunicar com esse ser transcendente, indica uma confiança de que as questões últimas, talvez, ainda que possamos trabalhá-las pela razão, eu acho que a teologia ela não é contra a razão, isso é uma ideia equivocada, fundamentalista também, no meu entender. Eu acho que a gente precisa usar a razão para entender de todas as maneiras como compreender esse processo com o transcendente, essa comunicação, mas ainda assim, esse processo de ir a Deus em oração indica que as questões últimas estão na mão deste ser transcendente, ao qual eu atribuo admiração, confiança, e sim, eu acredito e já vivenciei e vivenciamos no dia a dia uma ação deste Deus sobrenatural, o qual é real. Pergunta para Anaí. Com a rotina tão intensa de hoje, como introduzir os jovens ao estudo da espiritualidade? Bom, eu concordo com o padre. Eu acho que está faltando nas nossas escolas, isso é um problema da nossa educação, mais diálogo e mais questões, enfim, que se traga a questão da espiritualidade. A gente, na área da psiquiatria, se preocupa muito com o mundo virtual, que tem muita coisa boa, mas também é uma porta aberta. O Jung vai dizer que nós somos muito melhores do que a gente imagina e muito piores do que a gente imagina também. Então, o mundo virtual, enfim, tem todas essas possibilidades. E, no nosso entender, as crianças estão meio abandonadas, justamente com essa questão do mundo tão rápido e da gente sempre, enfim, fazendo atividades e tal. Eu preconizaria que as escolas, os pais, a gente tem um movimento em conjunto com o Ministério Público, que se chama Movimento Cepete Araju, já vou falar e tem também vários movimentos sociais acontecendo. No final do ano vai ter o 2º Encontro de Educação para a Paz, com várias entidades. Eu acho que a sociedade tem que se mobilizar e nós temos que nos reconectar. Eu entendo muito a religião como religere, né? Que é a reconexão ao nosso interior. Nós temos que reconectar, porque as crianças aprendem pelo exemplo. Se nós estamos sempre lá fora, irrefletidamente, nos afastando de nós mesmos, as crianças também vão estar lá no seu mundo virtual e sujeitas a tudo que é espécie de barbaridades, enfim, que a gente vê por aí. Muito obrigado. Temos as 2 últimas perguntas. As últimas que serão feitas, né? Já nos desculpamos pelas que não foram feitas, todas muito pertinentes, mas nós não temos tempo, infelizmente, para fazer todas. Muito obrigado a todos que fizeram perguntas. Pergunta do Cleiton para o professor Moacir. Poderia comentar sobre o ponto de Deus à luz do Espiritismo? Eu não tenho referência a respeito do ponto de Deus à luz do Espiritismo. O que acontece é que se descobriu, ou se pensou descobrir, tudo isso é questão interpretativa, que existiria um ponto no cérebro responsável pela nossa crença em Deus, o point of God. O cérebro, então, seria o responsável por essa crença, enquanto que há pensamentos em sentido oposto. O fato de nossa essência crer é que vai criar no cérebro, que nós vamos desenvolvendo zonas no cérebro de acordo com a nossa evolução. O fato de nós acreditarmos pela nossa essência é que vai criar no cérebro esse ponto de manifestação, que é o chamado ponto de Deus. Na verdade, em relação à programação cerebral, algumas coisas que são muito interessantes. Os negativistas da espiritualidade, quando se descobre alguma função, por exemplo,
Não existe nada concreto no mundo, não existe nada organizado, é uma mania nossa de perceber ordem. Esse é um dos mais novos argumentos do neoateísmo. Pois se é assim, então a ciência está negando a si mesma, porque nós, na ciência, estamos procurando exatamente uma ordem, estamos procurando exatamente motivos, e principalmente a psicanálise negaria a si mesma. Dentro do nosso ponto de vista, a questão do ponto de Deus, ou outros tantos pontos que vão sendo mapeados, um ponto responsável pela fé, etc., são regiões do cérebro do qual nós não desenvolvemos toda a potencialidade, que vão sendo desenvolvidas a partir da nossa evolução. E que se torna muito importante quando nós realizamos reuniões como esta. Eu quero particularmente agradecer a presença do Dr. Koenig, de todos os que estiveram aqui conosco, do Dr. Lucchesi, que idealizou e concretizou, porque sonhar é uma etapa e concretizar é uma etapa seguinte, porque tudo isso nos traz uma abertura para o conhecimento. E Max Planck, um dos fundadores da física quântica, mostrando esta união, esta conexão, dizendo, inclusive, que todos nós estamos interconectados, o que é uma explicação extraordinária para a espiritualidade. Mas Max Planck disse: Deus está no começo de todas as invocações religiosas e estará no final de todo o avanço da pesquisa científica. E como está também neste momento conosco, e temos certeza de que conosco permanecerá. Obrigado. A nossa última pergunta para o Dr. Koenig. Observei que várias personalidades características foram relacionadas à doença e à falta de espiritualidade. Há algum estudo sobre personalidades competitivas? Relação entre tipos de personalidades e maior probabilidade de adquirir doenças. Tem algum tipo de personalidade que acaba ocasionando maior incidência de enfermidades? Competitive personalities, type A, things like that, Harold. Say what? You know, how about competitive personalities, people fighting for their objectives, you know, stress in their lives and so on. Yeah. If this is connected to some form of worse health. Yeah, personality certainly can make a difference in terms of health outcomes. One thing we know is that hostility doesn't really help your health outcome. Particularly cynical hostility is well known to be related to heart disease. Those people who are more optimistic in their personality style, that see things a little bit more brightly and interpret things more positively, certainly seem to do better with regard to their physical health. Now, in terms of religious involvement, there was a recent study published in Circulation that showed that people who are more hostile, again with this cynical hostility, they are much more likely to develop coronary artery disease, whereas those who are more optimistic and more hopeful and positive about a situation are significantly more likely to not have heart disease. So in terms of, yes, personality can influence your susceptibility to disease. Harold, thank you. Bom, eu gostaria de mencionar algumas coisas ao terminar. Foi uma caminhada muito bonita e me deu a oportunidade de conhecer e me aproximar de gente que me entusiasmou e que me deu uma inspiração nova, certamente, na vida. Um ilustre empresário, o Dr. Jorge Gerdau, me perguntou se eu estava preparado para botar minha credibilidade nesse tema. E eu respondi que sim, e depois de pensar um pouco, eu disse, bom, eu certamente vou estar com 95% da população, porque todos pensam como nós. Apenas 5% ou 6% talvez não pensem como nós. E realmente eu acredito, eu acho que nós estamos hoje vendo, depois de todas estas manifestações, nós estamos vendo a importância desse fenômeno acontecendo. Esse fenômeno está maduro. Nós estamos chegando a um grande momento em relação
a espiritualidade e a saúde. Eu queria encerrar mencionando esse conselho que teve comigo esses meses todos, que espero que continue, e que eu tive a alegria de conhecer pessoas, me aproximar de algumas pessoas, mas teve uma pessoa em especial que o Arlindo trouxe, que foi Eurípides, que eu já considero parte da nossa turma. Eurípides, eu gostaria que tu subisses aqui para receber um livro autografado do Dr. Koenig. A tua simplicidade sempre me tocou e o Arlindo foi quem te trouxe aqui para nós. Eu acho que é importante a gente te dar um carinho. Eu pediria meus últimos slides, são só 30 slides, é coisa pouca. Pode projetar os meus... É um encontro possível, sem dúvida. Vamos trocar a interrogação por uma exclamação. Seguinte,